E a proposta desse semestre foi falar de cybercrimes, né, que é uma rotina nossa, né, eu espero que aqui ninguém tenha passado por uma situação dessa, mas tem amigos. Enfim, a gente vê isso muito no dia a dia, e nas redes sociais, no jornal, na imprensa escrita e falada. E há, dentro da faculdade, também um local de se falar sobre isso, não é somente falar de processos acadêmicos. Então, é um momento da gente discutir, né, da gente trocar experiência, trocar impressões e ter cada vez mais conhecimento. Quanto mais a gente se apropria de uma informação, melhor, mais embasada e melhor a gente se prepara para, quando se depara com qualquer situação nossa do dia a dia, ou até mesmo de ajudar um outro que esteja próximo da gente. Então, dentro dessa proposta, né, nós convidamos Giovanni Santoro, né, para falar um pouco sobre isso. Ninguém melhor do que ele aqui, acho, no Estado, para tratar sobre esse assunto. Né, e ele aceitou de muito bom grado, né, a conversar conosco nessa noite de segunda-feira. E eu espero que seja uma noite extremamente produtiva. Quero novamente agradecer, em nome da Uninabuco Paulista, a sua participação, o aceito do seu convite, meu querido. E a noite é sua. Nós temos aqui alunos de Ciências Humanas, Exatas e de Saúde. Tem um pouco de tudo, tem uma miscelânea de cada curso aqui da unidade. E fique à vontade. Muito boa noite a todos. Primeiro, eu quero dizer da satisfação enorme de estar aqui na universidade para ministrar uma faculdade, para ministrar um assunto que é muito importante, questão de cybercrimes. A gente sabe que nesse mundo globalizado, esse mundo de internet, redes sociais, o crime, ele cada vez mais está migrando para esse mundo virtual. É necessário que a gente tenha uma certa sabedoria, um certo conhecimento para que a gente possa navegar e transitar nesse mundo virtual de forma segura e bem protegida. Bom, eu quero começar minha palestra, deixa eu ver só se o som aqui está legal, porque essa palestra tem alguns vídeos que é necessário. Pronto, tá ok, beleza. Eu tenho por costume sempre iniciar a minha palestra ovacionando uma classe de profissionais específicos. Acredito que alguns de vocês aqui já devem ter visto essa frase em algum lugar. Se não viram, então vou apresentar essa frase para vocês aqui agora. Ser professor é escrever a história do futuro. Quantos professores estão aqui hoje assistindo essa palestra? Levanta a mão, por favor. Quantos professores? Maravilha. Pode baixar? Eu começo a minha palestra ovacionando essa classe específica por uma razão muito simples. Não sei se vocês conhecem a senhora. O nome dela é Débora Garofalo. Ela tem 38 anos, é professora da Escola Mirante Ari Parreiras, em São Paulo. Ela foi indicada ao prêmio de melhor professora do mundo e concorreu a $1 milhão, nada mais, nada menos do que essa bagatelazinha aí. E o prêmio equivaleria a mais ou menos 73 anos de serviço dela, se ela ganhasse esse prêmio. É o prêmio Global Teacher Prize, que é concedido pelos Emirados Árabes. Então, ela foi escolhida por um trabalho que ela desenvolve lá na escola, que ela leciona, de robótica com sucata. Só para vocês terem uma ideia, foram nada mais nada menos do que 10 mil indicados de 179 países. E ela foi a primeira mulher brasileira indicada a esse prêmio. Não ganhou, né, porque o prêmio ele foi oferecido agora no dia 23 de março passado, e quem ganhou foi esse senhor aqui, o professor do Quênia. O nome dele, Peter Tabik. O que é que ele fez para poder ter ganhado esse prêmio? Ele nada mais nada menos doa 80% do seu salário para apoiar os estudos dos seus alunos numa escola secundária chamada Carrick Mixed Day em Pione. E se não fosse a ajuda desse professor, as crianças não conseguiriam nem pagar os seus uniformes e material escolar. Então, o que é que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que também baseado nessa mesma linha de raciocínio, quem ainda não conhece, eu convido a conhecer a história desse outro grande guerreiro. O nome dele, Cícero Batista. E como vocês estão vendo na matéria, Cícero Batista, negro, pobre, catador de lixo, mas hoje ele é formado em medicina pela Universidade de Brasília. O que foi preponderante na vida do Cícero Batista, que muitas das vezes não é na vida de muita gente. O que foi preponderante na vida de Cícero Batista é que no caminho dele, em meio a toda essa problemática social, ele encontrou um profissional chamado professor. Só existe o Giovanni Santoro hoje aqui falando com vocês, que tem 3 cursos acadêmicos. Eu sou formado em Direito, sou formado em Teologia, sou formado em História. Em História eu tenho mestrado e doutorado. Porque lá na base teve essa senhora aqui, ó, chamada Conceição,
lá no Cabo de Santo Agostinho, que me alfabetizou e me proporcionou naquele tempo eu passar num vestibular e passar num concurso público da Polícia Federal. Então, se não fosse essa senhora aqui, chamada Conceição, não existiria o Giovanni Santoro hoje aqui falando com vocês. Aliás, não existiria nenhuma profissão no mundo, porque tudo começa na mão desses profissionais e termina na mão deles. Então, já que a gente tem aqui vários representantes dessa honrosa classe, vamos começar bem essa palestra, então aplaudindo esses profissionais porque eles merecem. O que eu acho mais interessante nessa classe chamada professores é que às vezes a gente pensa que os professores são só professores nas escolas. Quem pensa assim está completamente equivocado. Eu comecei a acompanhar essa realidade, principalmente das escolas públicas, há 5 anos atrás, quando eu decidi ministrar essas palestras, porque estava um problema muito grande, desde o surgimento do Baleia Azul, e aí eu resolvi arregaçar minhas mangas e ir para o confronto, para instruir esses meninos como eles devem ficar bem protegidos e usar a internet de modo seguro e saudável. Professores nas escolas têm que muitas das vezes ser policiais, para cuidar da segurança dos filhos de vocês. Eles têm que ser médicos, para ver como é que está o estado de saúde dos filhos de vocês. Eles têm que muitas das vezes ser psicólogos, para ver o que é que os filhos de vocês estão pensando. Tem que cumprir uma dupla jornada de trabalho, porque às vezes o que ganha numa escola não dá sequer para manter a sua renda familiar. E quando termina tudo isso, ainda tem que voltar para os seus lares, para cuidar dos seus familiares, porque eles também têm família. Veja a importância dessa classe. Se eles falharem com o ensino e o estudo dos filhos de vocês, os filhos de vocês falharão como profissionais no futuro. Então, por assim dizer, o futuro de cada filho de vocês, e até mesmo de vocês que estão aqui nessa faculdade, está na mão desses profissionais chamados professores. Então, por que é que eu começo a palestra sempre desse jeito? Para que vocês possam, cada vez mais, respeitar, valorizar, colaborar com os professores do nosso país, porque ser professor em nosso país não é fácil. Não é fácil. É uma realidade altamente estressante. É uma realidade que muitas das vezes todos os nossos filhos passam quase que o dia inteiro nas escolas, então as escolas passam a ser muitas das vezes mais o lar do que o lar da qual ele estava inserido. E às vezes os professores têm que fazer papel até de pai e de mãe, quando esse menino ou quando esse aluno não recebe uma educação suficiente dentro dos seus lares. A escola deveria ser um complemento da educação que as famílias dão para os seus filhos, mas muitas das vezes essa educação, devido à destruição de muitos aspectos de várias famílias, os professores acabam sendo pai, mães e educadores também. Então é por isso que é necessário e urgente valorizar essa classe de profissionais cada vez mais. Dito isso, eu sou um leitor compulsivo. Claro, com 3 cursos acadêmicos eu tinha que ler muito. Meu pai, que era historiador desde o pequenininho, desde 18 anos de idade, que ele me incentivou à prática da leitura. Então eu leio muito. Eu tenho mais ou menos 2 cômodos da minha casa só prateleiras de livros. Na última planilha de Excel que eu fiz, eu tinha mais ou menos, que a gente tem que anotar, porque senão a gente compra livro repetido, né? Na última planilha que eu fiz, eu tinha mais ou menos aí quase 8.500 livros, né? Quase 8.500 livros. Então eu leio muito mesmo. Eu não economizo leitura. Não economizo leitura mesmo. Então, para uma palestra dessa, é necessário que a gente se informe, que a gente leia, que a gente pesquise, para a gente não falar bobagem. Porque nesse mundo virtual que a gente está, cada hora e a cada instante, fatos novos estão acontecendo. Uma notícia que era atual hoje, daqui a 3, 4 minutos, pode não ser mais atualizada. E existe realmente um grande esforço para a gente falar com propriedade, baseado em fatos, baseado em pesquisas. Porque quando a gente está baseado nesses argumentos, uma refutação só pode ser feita se for baseada em outra pesquisa, porque uma pesquisa só pode contradizer outra pesquisa, se ela for bem mais atual. Senão vai ficar no achismo, senão vai ficar no assim de Giovanni. Não é bom a gente fazer nossas convicções em achismo. Outra coisa que é importante, vou só falar para vocês qual é sempre a minha fonte de pesquisa quando eu estou elaborando algumas palestras. Por exemplo, eu sou assinante, não mais, claro, de jornal físico, porque você imagina, você comprar todo dia jornal e está lá acumulando papel, não tem nem condição. Então, todos esses jornais que vocês estão vendo aí, eu sou assinante digital.
tá? Todos eles que estão vendo aí. Eu sou assinante também de todas essas revistas que vocês estão vendo aí, tá? Essa daqui, veja que são das mais diferentes correntes ideológicas. E também a gente tem que estar acessando o noticiário, principalmente nas plataformas de streaming, que eu costumo sempre ver, às vezes, noticiários passados para ver determinados assuntos. A gente tem que confrontar também vários mecanismos de redação dos jornais para que a gente possa, então, ter uma visão muito ampla dos fatos. Fora isso, vou mostrar só uma coisinha para vocês aqui. Isso aqui é uma página da internet, né, de uma de tantas outras, que é feita consulta. O que é que acontece? Se vocês estão vendo, existe essa aba aí, e essa aba aqui, tudo isso daqui são temas específicos de uma determinada linha de conhecimento humano. Eu, só para exemplificar vocês, coloquei uma aba drogas, e tudo aquilo que tem da internet sobre drogas, você pode ver que a aba está rolando, e vai rolar aí por uns 3 ou 4 minutos, se eu deixar, tá? Então, o que acontecer de mais novo e mais atual no campo de drogas, eu estou sabendo também no outro dia. Então, a internet também é uma fonte de consulta muito boa. Fora isso, nós temos as redes sociais, né? Nós temos o Facebook, nós temos o YouTube, nós temos o Instagram, o Twitter, que é onde geralmente as pessoas expressam suas ideias. Às vezes você pega um autor de um livro e você tem que saber o que ele pensa, o que ele raciocina, como ele chegou àquelas convicções que ele fez. Porque determinados conceitos que a pessoa coloca no livro refletem muito daquilo que a pessoa é na sua vida real. Então é necessário que a gente conheça muito da pessoa para poder não fazer um juízo precipitado, mas segundo a reta justiça. E por fim, eu quero, quem não leu, aconselho a ler esse filme, A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que é um general estrategista e filósofo inglês, e ele diz o seguinte: conheces teu inimigo. Eu vou trocar essa palavra, conheces teu inimigo, colocando uma outra. Conheces com quem está lidando, tratando ou se deparando. E conhece-te a ti mesmo. Se tiveres 100 combates a travar, 100 vezes será vitorioso. Se você conhece a você mesmo e conhece com quem você vai lidar, a porcentagem de possibilidade de você ganhar esse embate é de 100%. Se você conhece só você mesmo e não conhece com quem você está lidando, a porcentagem de você sair bem, vitorioso nesse embate, 50%. E se você não conhece nem a você mesmo, nem com quem você está lidando, a possibilidade de você sair vitorioso nesse embate é 0. Então é por isso que é sempre necessário conhecer a nós mesmos e conhecer tudo aquilo que a gente está lidando, seja pessoas, sejam ideias, seja conhecimentos, seja lá o que for. Esse autor aqui também, eu admiro bastante. É um autor português e ele fez esse livro aqui, Substâncias Perigosas. E dentre essas substâncias perigosas, por incrível que pareça, que ele menciona, ele diz que os livros são substâncias perigosas. E por qual razão ele diz isso? Ele faz vários parafraseados e ele diz que, dependendo de quem esteja lendo esse livro, pode ser uma bênção para ele, mas também pode ser uma tragédia. Vai depender de quem está lendo. Por que ele fala isso? Ele fala que todos os livros, assim como os medicamentos, são substâncias perigosas. Só deveriam ser comprados com receita médica ou atestado de robustez intelectual. Veja que negócio interessante. O que é que ele quer dizer com isso? Que nem todo mundo, infelizmente, dependendo da sua robustez intelectual, pode estar preparado para determinadas ideias e para determinados conceitos. Infelizmente, essa é a realidade. Vai depender muito da sua maturidade que você está vivendo para poder entender e compreender o que o que o autor está falando. E não é essa razão que a gente vê tantas ideias distorcidas de pessoas que não sabem interpretar sequer um texto que está sendo colocado? São essas as razões que levam as pessoas a não compreender muitas das vezes a coisa. Nesse caso, o livro se torna realmente uma substância perigosa. E mais, todas as coisas que vocês fizerem, e eu vou dar essas dicas aqui, porque vocês vão usar isso para a vida, e principalmente para acessar as redes sociais. A primeira coisa, nunca haja por impulso. Não se deve agir por impulso, a gente deve reagir com inteligência e autocontrole, mesmo que você tenha sido tratado com ignorância. Esse autocontrole
Esse não agir por impulso é que vai dar a você a possibilidade de você não perder a sua coerência e o seu estado de normalidade. Dom Bosco, né, que é um religioso da Igreja Católica, ele disse que a sua língua não fale uma só palavra enquanto estiver com o coração agitado. Então é necessário que para a gente entrar em qualquer debate, seja ele qual for, a gente não haja por impulso. Porque quando a gente asa por impulso, a gente vai ser envolvido por sentimentos negativos, as nossas ideias não vão ser bem ditas, porque o nosso cérebro primeiro vai travar, e a gente às vezes fala coisas que não deve por causa desse agir por impulso. Segundo, conheça a pessoa com quem está lidando. Geralmente, quando eu vou fazer uma palestra em qualquer lugar, eu tenho que conhecer a minha plateia. Eu tenho que conhecer a pessoa que eu vou debater com ela. Porque se eu assim não fizer, vai correr o risco de eu passar desapercebido várias coisas e várias situações naquele embate. Porque a questão, quando se tem duas pessoas, 3, 4 ou 5, não é a questão do debate de ideias, e você tem que conhecer o que é que o outro pensa, para ter uma argumentação que possa ou concordar ou discordar. Se você não conhece, como é que você vai entrar nesse embate? Lembrando do Sun Tzu? Conhece a ti mesmo e a quem está ali dando, que ele bota como se fosse inimigo. Outra coisa, é preciso saber quem é a pessoa, o que faz, o que pensa, com quem se relaciona, o que defende, seu passado, seus erros, tudo isso é importante. Tenha profundo conhecimento dos fatos. Além de conhecer a pessoa, a plateia com que você está lidando, você tem que ter conhecimento do que você vai falar. Porque depois de você abordar determinado assunto, é claro que num debate sério você tem que abrir para perguntas. E aí essas perguntas você tem que ter conhecimento para poder respondê-las. Então, tenha profundo conhecimento dos fatos, conhecendo a plateia com que você está lidando. Antes de tudo, se colocar no lugar da pessoa do que a plateia vai ouvir. Geralmente, quando a pessoa está dormindo numa palestra ou numa conferência dessa, eu costumo sempre dizer, me acorde. Porque o problema não é a pessoa que está dormindo, é você que não está sendo muito interessante, ou não está atraindo a atenção das pessoas para o que você quer dizer. Então, geralmente, o que leva as pessoas a dormir em determinadas situações é quando realmente a mensagem que está sendo passada não está sendo entendida, e isso leva ao sono. Ou até mesmo, né? Quando uma pessoa sai do local onde você está abordando algum tema. Eu sou tão otimista que quando a pessoa sai, bateu alguma vez, né, numa ideologia que a pessoa não gostou, que a pessoa saiu, eu sou tão otimista que eu penso assim, eu acho que ele saiu, foi buscar mais alguém para assistir a palestra, porque era tão boa que ele foi buscar mais alguém. Eu costumo pensar sempre assim. Tá? Agora vamos lá. Edmund Burke, filósofo, teórico, político e orador inglês. Ele diz o seguinte: o povo que não conhece a sua história está fadado a repeti-la. Muitas das coisas que estão acontecendo no presente, quer seja de boa, quer seja ruim, se a gente for fazer um retrospecto histórico, a gente vai ver que não aconteceu da noite para o dia no presente. Sempre tem algo que aconteceu no passado que está levando a essas situações no presente. É por isso que se a gente não conhecer a nossa história, principalmente passada, a gente vai sempre cometer os erros no futuro. E daí a necessidade de conhecer o passado. Agora, se eu vou fazer aqui um teste com vocês, tá? Vamos lá. Quem sou eu? Se eu colocar essa foto aqui, tá? Quem sou eu? Alguém poderia me dizer quem é esse personagem histórico? Quem? Vladimir Herzog. Quem falou Vladimir Herzog? Qual é o seu nome? Como? Flávio. Beleza, Flávio. Claro que eu não vou aqui dar aula de história, mas só para que vocês possam entender, tá? O Vladimir Herzog foi um jornalista, vitimado pela ditadura, era iugoslavo e filho de um casal judeu. Essa é a história do Vladimir Herzog. Ótimo. Tem a informação, vocês souberam, ou alguém, ou parte da plateia soube quem era o Vladimir Herzog. Mas se eu perguntar aqui para vocês, quem é esta pessoa? Alguém saberia me responder? Esse é Manuel Bandeira, eu quero saber esse aqui. Alguém saberia?
esse personagem aqui específico. Aqui é Manuel Bandeira, esse aqui. Eu vou presentear quem souber com esse livro aqui, ó, os Humanos Subestimados. Quem disser quem é esse personagem histórico. Alguém se aventura? Ninguém. Por que vocês não sabem? Porque vocês não têm a informação. Mas alguém aqui sabia do Herzog. Mas porque tinha a informação. Gente, vejam como são a coisa. Esse camarada aqui, o nome dele, Edson Regis de Carvalho. Jornalista como o Herzog era. Também vitimado, né, um timbauense, também vitimado no dia 25 de 1966, num atentado terrorista bomba no Aeroporto Internacional dos Guararapes. Em tese, nós deveríamos saber mais quem é esse cara aqui do que o Herzog, mas nós não sabemos. Olha aí, uma timbauense e nunca ouviu falar do Edson Regis de Carvalho. Está aqui a matéria da época, tá? Que aconteceu, onde foram 2 mortos, um almirante mais o nosso jornalista e 14 feridos. Porém, se a gente for perceber o contexto que foi inserido da morte do Herzog e do Edson Regis de Carvalho, são coisas diametralmente opostas. E aí é onde a gente tem que tomar muito cuidado, porque nesses embates na internet, geralmente são ideológicos e é preciso que a gente possa saber os 2 lados da situação histórica para que a gente não possa, então, estar ficando de um lado das atrocidades, contra as atrocidades que aconteceram no tempo da ditadura e ficar a favor das atrocidades que também aconteceram do outro lado. É por isso que, se a gente não conhecer o nosso passado, a gente vai cometer erros no futuro. E isso aqui, gente, que eu estou falando para vocês, aqui eu não vou, isso é o filho do Herzog, tá? A gente vê que, por exemplo, o Edson Regis de Carvalho tem uma rua em Olinda, que tem o nome dele, é essa rua aqui, tá? E, se a gente for ver, essa lei aqui, 9.780, de 67, lá na Praça Salgado Filho, na Imbiribeira, criou 2 bustos. Um busto em memória do almirante Nelson Fernandes e outra do jornalista Edson Regis de Carvalho. Está aqui a lei, em 20 de junho de 67. Eu fui lá para ver, há muito tempo, como estaria esse busto, e o que eu encontrei foi isso aqui. Essa peça. E em cima dessa peça, tem isso aqui, ó. Não tem busto. Procurei todos os locais ali onde o busto deveria estar e não tem. Quer dizer, foi totalmente vandalizado e esquecido. Mas um fato histórico desse jamais deveria ter sido esquecido. Muito pelo contrário, a gente deveria lembrar desse fato sempre. Agora, em contrapartida a isso, tá? Aqui está o busto, vendo? Lá no aeroporto de Guararapes. Pode ver, não tem absolutamente nada. E eu fiz uma varredura total e não encontrei. Se pelo menos foi vandalizado, eu acredito que deveria ter colocado outro no local, para que a lei pudesse ser cumprida, tá? Tá aí. Esse eu aqui, Demétrio Albuquerque. Ele foi o arquiteto piauense que foi responsável por fazer o monumento construído lá na Rua da Aurora, chamado Monumento Tortura Nunca Mais, que todo mundo conhece, que é esse aqui. Se a gente for lá, a gente vai ver esse monumento totalmente conservado, e ai de quem, né, fizer algum ato de vandalismo aí. A repercussão é terrível com relação a isso. Porém, no outro, a gente vê que foi vandalizado. Aqui está os nomes, né, de todas as pessoas que foram vitimadas. Tem até nomes aí que... Opa, aqui. Vamos ver aqui. Aqui, pronto. Está todos os nomes aí. Uma coisa justíssima, para que atos bárbaros como esse não voltem a acontecer. E aqui estão todas as pessoas que foram vítimas. Mas o que eu estou falando para vocês é uma coisa muito simples. Nós temos que conhecer os fatos de uma forma integral e não apenas parcial. Senão, nós vamos cometer sérias injustiças. Eu não estou só dizendo no campo ideológico, não. Em todas as áreas do conhecimento humano. Eu trouxe para vocês apenas um fato
Um fato que, infelizmente, as pessoas desconhecem e não conhecem, tá? E aí, utilizando as palavras do próprio Herzog, eu diria o seguinte: quando perdemos a capacidade de nos indignar com as atrocidades praticadas contra outros, perdemos também o direito de nos considerar seres humanos civilizados. As atrocidades, elas têm que ser combatidas e têm que ser repudiadas, seja lá onde ela aconteça. Porque se a gente não fizer isso, nós vamos cometer sérias injustiças com as pessoas. O Philip K. Dick, ele é um escritor americano, principalmente ficção, e ele diz que realidade é aquilo que, quando se deixa de acreditar em sua existência, não desaparece. Por mais que às vezes as pessoas não queiram ouvir algumas verdades que são necessárias, ela não vai desaparecer. Porque, vez por outra, ela sempre vai surgir na mente das pessoas. Essa Chimamanda Ngozi Adichie, ela é uma escritora africana e é uma feminista, e ela também fala com propriedade a respeito disso. Ela diz, o problema com estereótipos não é que eles sejam falsos, tá? Mas sim que eles são incompletos. Eles fazem com que uma história se torne a única história. E a gente sabe que quando a gente faz isso, a gente comete desonestidades e também atrocidades com a memória das pessoas. Então, só para começar, tá? Essa palestra informando a vocês que a gente tem que ter uma visão ampla dos fatos. A gente tem que ter muito seletivo. A gente tem que buscar a exaustão todas as áreas do conhecimento e informações para que a gente possa ter a informação na sua totalidade e não apenas parcial. Alguém já assistiu esse filme chamado Um Grito de Liberdade? Se não assistiram, eu recomendo. Não vou dar spoiler do filme, mas Um Grito de Liberdade tem essa figura aqui chamada Bros. É um presidiário. E ele, a vida inteira, ele passou na prisão. E de repente ele recebe o salvo-conduto para entrar em liberdade. O sonho de liberdade, exato. Para conseguir a liberdade. Só que ele não quer a liberdade, porque ele está tão acostumado com o presídio que o mundo exterior para ele vai ser um tormento. Aí o que é que ele faz? Ele tenta matar esse cara aqui, para receber uma nova condenação e para ficar mais uma vez no presídio. Claro que ele não mata, ele vai para o mundo exterior. Só que quando chega no mundo exterior, ele não se adapta, e em virtude de não se adaptar, o que acontece? Ele se suicida. Por quê? Porque a vida dele era aquilo ali. Mesmo assim, é uma classe de pessoas que esse filme chama, e o Morgan Freeman define isso no filme como o que é uma pessoa institucionalizada. Imagina você nascer dentro de um sistema onde a vida inteira você só foi doutrinado para receber aquela informação. Quando você vai para o mundo exterior, você não se adapta mais quando vê pensamentos divergentes. Eu conheço uma pessoa institucionalizada logo quando converso com ela. Porque se a gente fala alguma coisa que vai de encontro ao que ela pensa ou raciocina, ela fica logo irritada, ela quer agir com deselegância ou ela quer agir fazendo com que você se cale. Isso é uma pessoa institucionalizada que ela não suporta mais porque conviveu o tempo todo. E eu digo a vocês o seguinte: não tenham preconceito com conhecimento. Você tem que analisar todas as versões. Vocês viram ali que eu tenho assinante de revistas que tem uma linha de pensamento e outras que tem outra linha de pensamento totalmente diferente. Se você fizer as suas convicções por essa linha de cá, você vai cometer sérias injustiças. E se você também pegar essa linha de daqui, você também vai cometer sérias injustiças. O que é que você tem que fazer? Pegar essas linhas divergentes, sabe? Fazer o confronto de ideias, e aí sim, nesse confronto, aonde você vê que ficou empacado, você vai fazer o seu juízo crítico de valor para tentar desatar esse nó. É assim que a gente evolui no conhecimento. Então, não tenham preconceito com o conhecimento, seja ele qual for. Esse filme também eu recomendo, chamado A Negação. Por exemplo, eu posso conversar com uma pessoa que diga, olha,
Hitler não matou 6 milhões de judeus, matou 4 milhões. Eu posso conversar com uma pessoa dessa. Agora, eu não posso conversar com uma pessoa que diga, não houve holocausto. Eu não posso conversar com uma pessoa dessa. Então, é isso que esse filme aqui, A Negação, ele debate. É onde tem um professor, né, um historiador muito famoso, que ele nega nos livros dele, começa a negar o holocausto, e aí essa senhora combate ele, vão para um tribunal, e o desfecho é maravilhoso. Eu recomendo vocês a verem também esse filme, porque é sensacional. Outra coisa que é importante, gente, as universidades, a função principal dela é o quê? É tornar-se locais onde todas as linhas de conhecimento e de ideologia possam ser abordadas. Porque se não for assim, todo mundo vai pensar a mesma coisa. E alguém já disse, quando todo mundo está pensando a mesma coisa, é sinal que ninguém está pensando. A faculdade é dos capitalistas, a faculdade é dos comunistas, a faculdade é dos heterossexuais, a faculdade é dos homossexuais, a faculdade é um campo de livre pensamento, e como livre pensamento, todos têm que ouvir, respeitar, discordar, mas de forma saudável. Se a faculdade ela não tiver esse pensamento, ela não vai à frente, e ela não vai cumprir com o seu papel. E eu fico um pouco triste, porque as estatísticas não são tão boas assim. Não são tão boas. Mais uma vez digo, não é algo que acontece de agora, é algo que já vem acontecendo. O Pondé diz o seguinte, não existe liberdade de pensamento na maioria das universidades, elas correm o risco de se tornar um celeiro de crenças ideológicas vendidas aos alunos como saber. E o que acontece nas pesquisas que a gente vê? José Paulo Neto é um dos comunistas que eu mais admiro. Ele, inclusive, tem várias experiências docentes em vários países, é professor emérito da Universidade Federal do Rio de Janeiro, já publicou várias obras de Marx, inclusive tem esses 4 livros, quem quiser entender um pouco do marxismo, lê esses livros, que são sensacionais. Quando eu tenho alguma dúvida sobre marxismo, eu vou no José Paulo Neto, porque é um cara sensacional com relação a isso. Porém, vejam que ele é um comunista. E muitas das vezes, um pouco da ideologia que eu tenho, eu poderia não ler livro dele, mas não sou assim. Se a pessoa fala com propriedade, se a pessoa tem entendimento, se a pessoa tem profundidade, eu vou atrás do conhecimento, porque eu não tenho preconceito por ele. Mas veja o que foi que ele disse com relação a algumas pessoas que têm títulos nas universidades. Uma coisa interessante, vê. Então a gente tem alunos, eu espero que não seja o caso de nenhum de vocês, mas tem alunos que chegam ao mestrado sendo analfabetos e saem do doutorado analfabetos especializados. O que se fala, o que se escreve sobre Marx hoje, reina a fronteira da barbaridade. Reina a fronteira da barbaridade. Eu acompanho de alguma maneira o debate das ciências sociais no Brasil e fico horrorizado com afirmações de doutores, de pós-doutores, de mestres aclamados, que dão assessoria e consultoria e são frequentemente chamados a dar entrevista em redes de televisão. São verdadeiras barbaridades. Quer dizer, eu percebi, eu tive acesso a uma cultura política, a uma cultura, você usou essa expressão corretamente, a uma cultura política que me ensinou a como tratar o adversário, a como tratar o aliado eventual, que me ensinou as regras mínimas da polidez, que a política exige, não é? Polidez. E Marx me ensinou a pensar o Brasil de uma maneira peculiar. Não é só ele. Eu me lembro em assembleias docentes, levantava um liberal para falar, vinha uma meninota de cabelo branco e botava o cara abaixo de cachorro. Uma extrema prepotência. Essa prepotência é expressão da falta de uma cultura política. Eu tenho inteiramente de acordo. Perfeita colocação. Cultura política é o que falta em muita gente. A gente tem que compreender
que as nossas divergências e os nossos embates não são contra pessoas, e sim contra ideias. É diferente. E a partir do momento que esse embate de ideias despanca para violência, para agressão verbal, para patrulha ideológica, então dali para frente não vai ter mais nada proveitoso, porque ninguém vai chegar a nenhum consenso. E é o mais que tem hoje em dia no Brasil. As pessoas dizem assim, hoje em dia o negócio está muito chato porque as coisas estão mais polarizadas. E eu falo para vocês, graças a Deus que tem polarização. Porque na polarização a gente está vendo duas partes falarem. A polarização só é ruim quando as pessoas usam ela para agredir e para ser violentos e para não aceitar o que os outros falam. Mas a polarização no sentido de estar as pessoas falando dois campos ideológicos é excelente. O que muitas vezes acontece é que se achatam as pessoas num discurso único e isso é feito uma mola. Quando solta, vai para um lado e para o outro. A mola faz isso. E depois ela vai se ajustando normalmente ao seu controle. Mas em tese a polarização é uma coisa muito boa. Porque existem duas fontes de pensamentos que estão dizendo coisas. Humberto Eco, ele diz que a internet não seleciona a informação. Há de tudo por lá. A internet ainda é um mundo selvagem e perigoso. A imensa quantidade de coisas que circula é pior que a falta de informação. O excesso de informação provoca amnésia, informação demais faz mal, conhecer é cortar e selecionar. Eu acredito que uma das pessoas nesse mundo virtual que vai mais sofrer problemas psicológicos são os chamados jornalistas. Por quê? Porque eles estão submissos a todo tipo de sentimento através das informações. É informação boa, que o cara fica tranquilo, mas depois tem uma informação ruim, que ele fica, triste. São notícias com as mais diversas sentimentos. E quando você está todo dia com esse carregamento de informação e sentimento diversificado, você tem problemas emocionais, sim. Porque ninguém aguenta essa carga de informação e sentimentos assim, como se fosse uma adrenalina constante. Ninguém aguenta. Então, é por isso que ele diz isso, que tem que tomar cuidado com a internet. E ele vai mais além, viu? Ele diz o seguinte: as redes sociais deram origem a uma legião de imbecis. E por que Humberto Eco diz isso? Ele diz que as mídias sociais deram origem a uma legião de imbecis que antigamente só causavam dano a pessoas numa mesa de bar, ficava restrito ali. Aí ele diz que as redes sociais hoje em dia deram voz, certo? Deram voz a essa legião de imbecis e a mesmo poder de fala que um prêmio Nobel. E o dano de determinadas frases, determinados posicionamentos, pode causar danos seríssimos a uma coletividade imensa. Qual é o bacana da internet e da tecnologia? É que todo mundo pode usar a sua liberdade para falar o que isso é legal. Mas do outro lado também isso é ruim. Porque pode ser utilizado para falar o que quiser e nem sempre a gente pode falar tudo o que quiser, o que quer. Então está vendo que são dois lados com a mesma definição e que podem ter situações totalmente diversas? E aí a gente tem que dosar. Se por um lado é bom, também por outro lado pode ser ruim. Agora, eu quero logo classificar três tipos de conceitos. Primeiro, opinião. Segundo, informação. E terceiro, conhecimento. Opinião. Qualquer imbecil pode ter uma opinião. Porque a opinião que se acha, que supõe determinado assunto, não necessariamente é a verdade. É um modo de pensar empiricamente carente de uma análise aprofundada dos fatos. Isso é opinião. Geralmente, quando você tem, eu não gosto de dar opinião, eu gosto de fazer análise. Quando eu tenho uma opinião que não tenho certeza do que estou falando, eu procuro não omitir esse juízo. Aí vem a informação, que a informação, já é diferente. Informação é a reunião ou conjunto de dados que possam constituir referências sobre determinado acontecimento, fato ou fenômeno. Ela é pontual, sem compromisso com o todo e, tem vida curta. Você vai atrás de informação quando tem uma dúvida. E aquela dúvida que você tem, dependendo da pessoa, ela pode não transformar você. Ser só uma necessidade temporária. Então é isso que a informação faz. E aí a gente parte para o mais importante, que é o conhecimento, gente.
Conhecimento, é uma atividade intelectual e diz respeito ao saber. É um processo mental onde indagamos, questionamos e estabelecemos relações entre as diversas informações obtidas. Pode dar um pau aqui no PowerPoint e eu vou continuar essa palestra do mesmo jeito. Por quê? Está tudo aqui. Eu já fiz essa atividade intelectual de questionar, de confrontar. Já faz parte de mim. Claro que sendo recursos audiovisuais, né, a palestra fica um pouco monótona, não vai ter tanta penetração que tinha os recursos audiovisuais, mas eu vou continuar falando, sem nenhum problema. Tá? Uma coisa que é triste, e aí a gente entende porque existe tanto problema na internet. O índice de analfabetismo funcional no Brasil. Vocês sabem que em 1958, a Unesco define analfabeto como um indivíduo que não conseguia nem ler ou escrever algo simples. Isso em 58, tá? Só que em 78, a Unesco disse e adotou outro conceito para analfabeto, que é o seguinte: analfabeto funcional é uma pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever frases, elas são incapazes de compreender textos simples, bem como realizar operações matemáticas mais elaboradas. Então, o analfabeto funcional hoje é aquela pessoa que, mesmo sabendo ler e escrever, não tem a capacidade de interpretar um simples texto. E foi feita uma pesquisa, tá? Pela Ação Educativa, Instituto Paulo Montenegro, pesquisa está na internet para quem quiser ver, do ano passado. E essa pesquisa classifica em 5 classes o nível de entendimento das pessoas. Primeiro, analfabeto, nas 3 classes intermediárias, rudimentar, elementar e intermediário, o analfabeto não consegue realizar tarefas simples que envolvem leitura de palavras e frases. E o proficiente, que todo mundo deveria estar incluído, seria não demonstrar restrições para compreender e interpretar textos e situações usuais. Beleza. Então foi feita uma pesquisa em várias universidades, várias escolas do ensino médio, e veja o resultado. Vamos lá. O resultado do ensino médio. Grupos elementares, aqueles 3, 79%. O proficiente, que é aquele que não demonstra nenhuma dificuldade em interpretar textos em situações usuais, apenas 9%. E nos analfabetos, 12%. Isso quer dizer que, se a gente for formar, 91% dos alunos do ensino médio tiveram restrições para compreender e interpretar textos em situações usuais. Isso é triste. E mais, quando a gente vai para o ensino superior, nos grupos elementares, 74%. No proficiente, 22%. E nos analfabetos ainda encontraram 4%. Isso quer dizer que nas universidades, 78% do aluno superior tiveram essa restrição. Gente, numa universidade, 78% demonstrar essa dificuldade em interpretar texto, então daí você tira as loucuras que acontecem quando as pessoas começam a escrever e interpretar coisas na internet. Daí você tira. Isso é triste. E mais, vê que coisa triste. Brasileiros vão levar 260 anos para atingir o nível de leitura de países desenvolvidos, se a gente começar agora. Às vezes o brasileiro não tem nem sequer condição de manter a sua própria família. Imagina comprar livros. Então, a esse nível de leitura, a gente vai levar 260 anos se a gente começar agora. Então, a gente tem esse índice de analfabetismo funcional, essa condição da leitura deficitária e mais. Monteiro Lobato diz que quem mal lê, mal ouve, mal fala, mal vê. E o que acontece? Brasil perde 6 universidades no ranking das 1000 mais prestigiadas do mundo. Gente, isso aqui é sério. Melhor colocada é a USP, Universidade de São Paulo, e aparece na posição 251 a 300. Eu fico horrorizado com isso aqui. A gente tem a USP, na classificação 251-300, a de Campinas, na 401-500, e a nossa, que é a Universidade Federal de Pernambuco, ela está aqui, ó. 801 e 1000. Nas 1000 melhores ranqueadas do mundo. Isso é problema. Isso é problema. As universidades melhores colocadas, 7 são dos Estados Unidos, 3 são do Reino Unido e 1 é da Suíça. Então está aqui, o nível de classificação. Então, é algo, eu só estou trazendo para vocês essas 3 estatísticas,
Mas numa palestra que eu tenho sobre essa questão do ensino, eu elenco 20 problemas. Eu só trouxe 3, para que vocês possam ver que realmente, para a gente ter uma luz no final do túnel, a gente tem que evoluir bastante. Então, todos os dias a gente está quase atualizados, é verdade. Senhor aqui, o nome dele, Dan Tapscott. É dentre mais uns desses sociólogos que classificaram a geração dos filhos de vocês, geração Y e geração Z, que é a geração da internet, geração da tecnologia, geração do milênio. Então, essa geração que nasce nesse período é classificada geração Y e Z. Eu pensava que essa geração não fosse ser substituída assim tão rapidamente por uma outra, mas já está sendo. E quem descobriu foi a companheira da nossa professora ali, que também é psicóloga, a Jen Twenge. Ela é professora de psicologia na Universidade Estadual de San Diego. Ela disse que a geração que já está substituindo a Y e a Z chama-se a geração iGen. iGen de iPhone, iGen de internet e Gen de generation. Então, geração da internet, geração do iPhone, é a geração que está imersa praticamente 24 horas por dia nesse aparelhinho aqui chamado celular. E essa codependência desse minúsculo aparelho aqui está causando sérios problemas de saúde física e emocionais nas pessoas. E é por isso que a gente vê hoje em dia, infelizmente, tanta gente desajustada emocionalmente, porque está mais envolvida em simulacros digital e não estão interagindo na vida real. Se eu quiser, por exemplo, comer em casa, para que eu ir para restaurante, conversar com pessoas, interagir com elas? Se eu posso pedir os iFoods da vida e a comida vai chegar em casa sem eu ter nenhum problema de nem andar. Se eu quiser assistir uns filmes, é só ir para as plataformas de streaming e aí assistir em casa, no meu celular ou no meu computador. Não preciso nem ir para cinema para conversar com ninguém, nem para interagir com pessoas. Se eu quiser me sociabilizar com pessoas, tem as redes sociais aí, que eu posso conversar com elas virtualmente, não preciso nem do contato físico. Se eu quiser, por exemplo, me deslocar para algum lugar, eu vou pegar os Ubers da vida, vou entrar na minha casa nesse carro, vou para o meu destino e depois eu volto sem nenhum problema. Então, cada vez mais, nós estamos vivendo uma vida virtual em detrimento da vida real. E isso tem problemas seríssimos. E não sou eu que estou dizendo. Quem está dizendo, é esse Instituto Nacional de Saúde dos Estados Unidos, que é o maior centro biomédico conglomerado de pesquisa do mundo. Ele está situado em Maryland, nos Estados Unidos, e possui mais de 20 mil funcionários. Vê só. Esse instituto, ele examinou aproximadamente o cérebro de 11 milhões de crianças na faixa etária de 9 até 10 anos. E chegou a algumas conclusões terríveis ao analisar o cérebro dessas crianças. Primeira conclusão que ele chegou. Aqui está a primeira conclusão. Exposição excessiva, e eu quero frisar a palavra excessiva, as telas afetam o cérebro das crianças, diz estudos. Essa pesquisa diz que, se o seu filho, nessa faixa etária de 9 a 10 anos, fica pelo menos meia hora sem repouso, só vendo o celular, essa luminosidade já é o bastante para atrofiar o córtex cerebral. De que forma? Quando você está usando o aparelho celular de forma contínua, você está usando praticamente um sentido físico, que é a visão. E o cérebro, para que ele possa reter o conhecimento, ele precisa dos outros. Ele precisa da audição, do tato, do olfato e paladar. Quando você não faz essa interação com os outros, ele atrofia. Por quê? Porque você não está utilizando os outros e apenas um só. Mas o contrário também é interessante. Quando o menino ele está no videogame, ele está praticamente utilizando todos. Ele está falando, ele está se movendo, ele está vendo, ele está ouvindo. Ele está usando todos eles, mas de forma acelerada. E aí, essa forma acelerada provoca a fadiga, que também é prejudicial. Então, se de um lado a gente tem os meninos usando esses 5 sentidos de forma a utilizar um só e do outro, todos eles, mas de forma acelerada, isso prejudica muito. E mais, gente, a dopamina é conhecido como um neurotransmissor, conhecido como hormônio do bem-estar. Quando você sente a necessidade, aquele impulso forte, aquele desejo
de estar sempre nas redes sociais, não controla, quem faz com que você tenha esse sentimento é a substância do cérebro chamada dopamina. Você sabia que quando uma pessoa está fazendo uso de droga, por exemplo, maconha, essa sensação de bem-estar, que ele quer sempre fazer o uso do cigarro, através do THC, que é o princípio ativo da maconha, para ser essa sensação de bem-estar e de prazer, também é provocado pela dopamina? O que eu quero dizer é o seguinte, se por um lado, essa questão dos games, a sensação, é a dopamina que produz, e de um lado, o usuário de droga, também é a dopamina que produz, o que eu quero dizer é que tanto uma coisa como outra vicia. Tanto uma coisa como outra vicia. E mais, gente, veja que coisa interessante, a radiação eletromagnética emitida pelos aparelhos eletrônicos pode desencadear vários sintomas. Inclusive, são responsáveis por interferir e danificar os tecidos corporais que comprometem o sistema imunológico. Essa radiação eletromagnética, interferindo no sistema imunológico, a criança, nessa faixa etária, vai ter sérios problemas de superar doenças, porque o que faz com que a gente supere determinadas doenças é o nosso sistema imunológico para combater aquela ameaça ou aquela agressão que está vendo no nosso corpo. Então, também afeta no sistema imunológico. Outra coisa, foi feito um ranking com os 10 celulares que mais emitem radiação eletromagnética pelo Escritório Federal Alemão para a proteção de radiação. E aqui a gente tem os 10 que mais emitem. E aparece em primeiro lugar o da Xiaomi Mi-1A1, aí já tem o A2, o A3, o A4. Mas o que está no topo é o Xiaomi, que é esse aparelhinho aqui, né? Esse aparelhinho aqui. Só que a gente tem que tomar muito cuidado, porque também existe uma guerra comercial muito forte por trás para a venda de aparelhos celulares. E aí onde a gente vai, né, ter esse balanço. Porque é o que acontece, existem também estudos que afirmam que o tipo de radiação emitida por um celular não deve ser motivo de alarme. Por quê? Porque a radiação de radiofrequência seria muito baixa, semelhante às de sinais de TV e de rádio. Sendo assim, essa radiação não ionizante não seria radioativa, por isso não causaria dano ao DNA. Agora, aqui está falando especificamente do DNA. Esse estudo, certo? Do Instituto Nacional Americano detectou esses outros problemas. Principalmente aquilo que eu já falei para vocês. Sistema imunológico, cérebro, a fadiga, a questão da dopamina e vários outros. E aqui, porém já houve estudos que ligavam o celular a certos tumores cerebrais, causando até efeito da memória, o que confirmou o que foi feito nessa pesquisa, tá? Outra coisa, gente. Essa pesquisa também apontou que jovens que usam redes sociais menos de 30 minutos ao dia apresentam menos sintomas depressivos e autodestrutivos. E para confirmar isso, existe uma correlação, por incrível que pareça, de queda de estudo e diminui o desempenho em estudo de linguagem matemática, essa autoexposição às redes sociais. Se por um lado, o aparelho celular, o tablet, pode sim ser usado para fins lúdicos e didáticos, a fim de melhorar o aprendizado, o excesso dele tem um efeito contrário. Detectou esse estudo. Então é aquilo que a gente diz, né? Eu estou usando sem a palavra excesso, sem controle. Para que a gente veja o grau de probabilidade que tem com a pessoa. Outra coisa interessante, o coeficiente intelectual de inteligência, que é o QI médio da humanidade, de 2016 para cá, vem diminuindo absurdamente. Dificilmente a gente encontra hoje, nesse nosso período, nessa nossa geração, grandes pensadores, grandes pessoas que estão assim acima da média. Então, de 2016 para cá, esse coeficiente de inteligência vem diminuindo. O que está provocando é o quê? Um empobrecimento também intelectual das pessoas. Outra coisa, gente, quem está dizendo sou eu não, é a Organização Mundial da Saúde. O uso de celular com cabeça inclinada pode causar lesão na cervical. Não só nessa posição, ficar muito tempo, como também deitado um tempo todo. E aí a gente vê sérios problemas de postura, sem contar o seguinte, os meninos às vezes acham que é pouco usar celular de manhã e de tarde, ainda vão utilizar também de noite. E aí quando eu chego na escola de manhã para ministrar algumas palestras, o que eu vejo é o quê? Os meninos tudo dormindo.
O cérebro não teve descanso, não vão assimilar conhecimento e, resultado, notas baixíssimas na sala de aula. Então, daí a importância de haver sempre limites. Limites. Bom, aqui eu quero demonstrar uma coisa para vocês também. Pesquisas revelam que para muita gente o Facebook é uma fonte permanente de frustração, inveja e angústia. Só sentimentos negativos. A Universidade de Hamburg, na Alemanha, apontou que 2 em cada 5 pessoas apontaram o Facebook como sendo a sua origem, a sua experiência com inveja. E eu quero ilustrar isso bem bacana. Vamos dizer que aqui na faculdade tenha um aluno que tem um poder aquisitivo elevado. E quando ele sai de férias, ele vai para a Disney. Um exemplo. Aí chega lá na Disney, vai fazer selfies maravilhosas, com aqueles personagens, nos parques temáticos, e vai postar isso no Facebook. Não tem nenhum problema, o cara se forçou, trabalhou, saiu de férias com a família. Mas vamos dizer que também aqui tenha um aluno que não tem um poder aquisitivo tão elevado. E quando sai de férias, ele vai, por exemplo, para a Praia do Pina. E quando chegar na Praia do Pina, ele vai montar aquela estrutura que a gente já conhece bem, né? O arroz, o feijão, a farinha, o cachorro junto, a cerveja, e todo mundo feliz da vida vai também fazer selfies maravilhosas. E vai postar isso nas redes sociais. Eu tenho acompanhado um pouco o que acontece nessas redes sociais, e geralmente, quem vai para a Disney, né? Os comentários são, olha que viagem maravilhosa vocês fizeram, viagem dos sonhos, estão de parabéns, viu? Está tudo perfeito, o local que vocês tiraram as fotos, os vestidos de vocês, e a pessoa chega e se sente lisonjeada de tanto comentário bacana. Por outro lado, quem vai para a Praia do Pina, podia ser qualquer praia, tá pessoal? Mas geralmente os comentários são assim, eita que farofada e que barraco medonho é isso aí na praia, hein gente? Vocês não viram não, o cachorro estava quase lambendo a comida de vocês. Outra coisa, aquela tua irmã está meio gordinha, viu sim? Eu dei um zoom assim na foto dela e a barriga dela chega a estar pulando assim para fora da roupa de banho. Manda ela fazer um regime, rapaz, regime faz bem para a saúde. Só comentários lá embaixo. Eu sei que às vezes isso causa, né, um certo riso na gente. Mas a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês é o seguinte: quando a gente começar a pegar esse teclado, quer seja do celular, quer seja do computador, para comentar o que quer que seja, contra quem quer que seja, se coloquem no lugar do outro. Isso se chama empatia. Porque se eu me colocar no lugar do outro, eu vou pensar 2 vezes antes de comentar qualquer coisa para quem quer que seja. Como eu me sentiria se eu estivesse recebendo essa mensagem que eu vou publicar aqui agora? A gente evita sérios problemas se a gente fizer essa autorreflexão se colocando no lugar do outro. Porque se eu me coloco no lugar do outro, eu não quero ser xingado, eu não quero ser maltratado, eu não quero ser hostilizado. Então, uma das primeiras coisas que a gente tem que ter consciência é que a gente tem que se colocar no lugar do outro. Está aqui, ó. O que vem a confirmar muito daquela pesquisa que vocês viram aqui anteriormente. O Whindersson Nunes, todo mundo conhece, não conhece? Um dos maiores youtubers, famoso, rico, mas recentemente ele está passando por problemas, certo? Contra a depressão, em uma clínica psicológica, e ó, ele diz o seguinte: o Whindersson Nunes dá sinal de depressão e desabafa, eu não sinto vontade de viver. Mas quando a gente olha para o Whindersson Nunes, para a vida dele, eu acredito que a maioria dos brasileiros queria estar na vida que ele está. Mas ele diz, não sinto vontade de viver. E nessa linha também tem, ó, o Felipe Neto. Felipe Neto, ele diz, fiquei com medo de perder aquilo que eu conquistei, de fazer vídeo ruim, de não ser bom o suficiente. Neto contou com a ajuda do pai, que é psicólogo, para lhe ajudar. Por que isso acontece sempre? E eu vou falar para vocês. Esses caras, eles têm que, primeiro, fazer vídeo quase que todo dia. Escravo da tecnologia. Eles têm que pensar, pô, eu vou postar esse vídeo, mas será que eu vou ganhar tantos likes assim das pessoas? Será que elas vão gostar? Será que eu estou sendo bom o suficiente? A pessoa passa a viver a sua vida em função dos outros. E quem vive em função dos outros não tem vida própria.
Então é por isso que essas pessoas, em função desse trabalho excessivo, desse estresse, dessa preocupação em saber se as pessoas vão gostar ou como elas estão se sentindo pelo que eu estou fazendo, não se sentem satisfeitas porque ninguém vive dessa forma, vivendo a vida pensando no que os outros vão pensar. E aí os problemas são acarretados. Gente, isso é tão sério que, vários psicólogos e vários estudiosos da área, eles divergem no tempo que se deve passar acessando essas redes sociais e a internet. Mas a grande maioria deles que eu tenho lido diz o seguinte: para criança, que é maior de 0, menor de 12 anos, incompletos, o tempo é 1 hora por dia. E para o adolescente, maior de 13, menor de 18, 2 horas. Quando eu digo isso na sala de aula para os meninos, eles ficam uma fera. Uma fera. E o que passar disso, esse excesso, já pode causar problemas seríssimos. Giovanni, mas quando é que realmente a coisa pega? Quando é que se torna realmente prejudicial? Quando a pessoa prefere ficar mais tempo nessas tecnologias do que fazer os seus afazeres diários. Por exemplo, o menino está tanto no celular que não faz mais a tarefa de casa. O menino está tanto no celular que não sai para a rua mais para brincar. Você está tanto no celular que não tem mais tempo para o seu filho. E eu costumo dizer, não troque sua família por um smartphone, não troque os seus amigos por um smartphone, porque a vida real é essa aqui que a gente está um com o outro. Você só vai desenvolver as suas emoções e os seus sentimentos se você praticar isso na vida real. A vida virtual está dizendo, não existe, é um simulacro. Aquele colega seu, que você acha ele o mais chato, mais prepotente, você precisa dele. Sabe o que você precisa? Porque como é que você vai criar resistência para suportar determinadas pressões se você não passar por essas pressões? Você só evolui se você passar por problemas. Nós vamos sempre passar por problemas. E é por isso que muitas das vezes, o primeiro problema que se vem, na maioria desses jovens de hoje, as pessoas ficam logo com vontade de suicidar, porque não tem resistência para aguentar as pressões da vida. Se perde o namorado, quer logo causar uma problemática. Se não passa no final de ano, também já quer fazer uma tragédia, porque não exercitou essa resiliência na vida real. E é isso que acontece. A gente precisa passar por luto para suportar a morte da família. Todos esses sentimentos negativos, por incrível que pareça, são necessários para nosso desenvolvimento emocional. A frustração, tudo que vocês imaginarem. Então, é necessário esse sentimento real. Susan Greenfield, ela é neurocientista inglesa, e ela diz que o perigo consiste em trocar sensações físicas e reais por um simulacro digital, produzindo adultos sem ética e atrofiados emocionalmente. É isso aí. É isso aí. E mais, gente, veja a que ponto chega a rede social. Está ali, a menina simplesmente recebe mais elogios dos alunos, enquanto que as outras ficam enciumadas, porque ela tem uma feiçãozinha aceitável, e aí quando ela sai, as meninas se acham na obrigação de espancar ela, principalmente no rosto, para depois mostrar e colocar nas redes sociais, dizendo, quero ver agora quem é que vai elogiar esse rostinho bonito. É a humilhação globalizada. Não basta hoje em dia mais espancar. Eu tenho que espancar, eu tenho que mostrar isso para todo mundo ver. E a gente vê que o Facebook, ele se tornou um verdadeiro tribunal, onde as pessoas julgam, condenam e executam. Em Salgueiro mesmo, a gente pegou um caso em que um cara colocou a foto de uma pessoa que não gostava e a informação dizendo, olha, esse cara é um estuprador de criança e ele está na cidade e já violentou 3 crianças. Essa foto e essa informação começou a circular, até que chegou na rua do cara, a população, pensando que o fato era verdadeiro, quase que lincha esse senhor até a morte. Resultado, o cara não tinha participação nenhuma nesse crime. Ele teve que ir na polícia, prestar uma ocorrência, fazer um vídeo desmentindo tudo aquilo, porque para que as pessoas pudessem entender que ele não era. Segunda coisa que eu quero deixar bem claro aqui vocês com esse exemplo. Quando receberem, gente, pelo amor de Deus, quando receberem qualquer informação, qualquer notícia no seu WhatsApp, no seu celular, certifique-se se essa informação é verdadeira ou não.
Porque é isso que esses bandidos querem, é fazer cada um de vocês aqui propagadores de mentiras. Só vai a efeito essas mentiras e só prejudica as pessoas se você compartilhar uma notícia falsa. Como é que eu compartilho isso, Giovanni? Sem secar. E hoje em dia a mesma internet que serve às vezes para prejudicar as pessoas, ela também serve para você ajudar, porque você pode qualquer informação, colocar lá em qualquer buscador e vai dizer se realmente esse fato aconteceu ou não. E se não tiver, Giovanni, se não tiver, você tem dúvida? Não compartilhe. Eu às vezes recebo de pessoas inteligentes, gente, não são ignorantes, que passam a informação assim para mim, ó, não sei se é verdadeiro, mas estou compartilhando só por precaução. Que é isso? Que é isso? A vida de pessoas pode estar correndo, e não é só a vida de pessoas não, reputações de universidades, com notícias falsas, reputação de pessoas, reputação de empresas que às vezes por causa dessa notícia falsa não compram os produtos, ou não vêm se matricular. Então isso é muito sério mesmo. Políticos podem deixar, por exemplo, de ganhar eleições por causa disso. Pode ganhar também. Na última eleição que a gente viu, ambos os candidatos estão respondendo por notícias falsas. Então isso é muito sério, a gente tem uma responsabilidade muito grande com isso. Tá? Aqui, ó. Pedofilia via WhatsApp. Eu quero dizer para você o seguinte: quem estiver pensando que a internet é terra de ninguém e vai cometer atrocidades, difamar, caluniar, injuriar os outros, ficar impune, está muito enganado, viu? Eu vou mostrar aqui agora, com o único caso que a Polícia Federal investigou. Está aqui, ó. Uma coisa que eu ia falar para vocês. Administradores de grupos são responsáveis por tudo aquilo que acontece nele, viu? Se alguém cometer um crime num grupo que você é administrador, a gente vai atrás da pessoa e de você também, porque você, como administrador do grupo, tem a obrigação e o dever de não permitir que ninguém cometa crime. Aí sabe o que eu estou vendo? O que está acontecendo? Quando se faz um grupo que pode até incluir 256 pessoas, estão colocando todo mundo como administrador, né? É todo mundo como administrador. Dá para tudo. Se a gente não pegar todos, mas pelo menos uns 10, 15, porque quando a gente vai fazendo isso, aí ninguém quer pagar sozinho, vai indicando outro, e a gente chega lá. Aqui, ó, você foi isso, ó. Os 2 administradores do grupo presos. Se você recebe, veja só, o Estatuto da Criança e Adolescente diz o seguinte: se você recebe uma foto ou um vídeo contendo pornografia infantil, a pena para esse crime, só por você ter recebido essa foto, esse vídeo, está com ele no seu celular, 4 anos de cadeia. Reclusão. E se você pega essa foto e esse vídeo, compartilha, passa para frente, você está propagando o crime e está expondo mais a criança. A pena que era de 4, sobe para 6 anos e não cabe mais nem fiança na delegacia, só no dia de custódia. Foi acontecer aqui, ó. De repente aparece no grupo, que esses 2 são administradores, uma foto de uma menina de menos de 12 anos, nua, sem roupa. Essa foto começou a ser compartilhada, até que chegou na escola que a menina estudava. E aí eu não vou nem dizer o que aconteceu quando os alunos viram a foto da menina e ficaram dizendo coisa com a menina, né? Não vou nem dizer o que aconteceu. Xingando a menina, maltratando a menina, difamando a menina, de sorte que a menina ficou com problemas tão sérios que não quis mais nem estudar. E vocês pensam que quando isso acontece, afeta só os filhos de vocês, é? Afeta toda a família. E vou dizer por quê. A família, por exemplo, teve que tirar a menina da escola, porque não aguentou a pressão. Na rua, os vizinhos, os amigos diziam: rapaz, que pais são vocês, que permitem que a filha de vocês se submeta a uma coisa dessa? E se exponha desse jeito. Tiveram que contratar um psicólogo, porque a menina ficou com problemas emocionais, tiveram que contratar advogado, tiveram que ir para a polícia, até que chegou com a gente. E como foi que a gente chegou lá? Vamos lá. Vocês sabem que o WhatsApp possui um sistema de criptografia ponta a... Não tem como a empresa pegar e a gente solicitar uma informação e ela trazer para a gente esse registro. Não tem como. Porém, quando cada um de vocês aqui criam um perfil no WhatsApp, fica lá registrado no banco da empresa, banco de dados da empresa, o número que vocês criaram, aquele grupo, o nome do grupo e o horário que vocês criam e o dia. Essas informações o WhatsApp tem. Como foi que a gente chegou lá? Primeira coisa que a gente precisa, print da tela,
com o nome do grupo e o nome da pessoa que postou a foto da menina. Eles printaram isso e trouxeram para a gente. Então a gente já tem que informação? Nome do grupo, nome do perfil e foto da menina. Está lá o crime. Primeira coisa que a gente faz. A gente tem contato direto com o WhatsApp, com o Facebook. Quando vocês fazem alguma denúncia, eles já mandam para a gente esses arquivos para a gente investigar. Já manda, a gente já tem linha direta com eles. Então a primeira coisa que a gente faz quando pegou esse print, quebra do sigilo telemático, que nada mais é do que uma autorização da justiça para a gente investigar. Então a gente manda a autorização para aceder à informação e a gente diz para a empresa do WhatsApp e Facebook que são idênticas. Eu quero saber qual é o número telefônico que criou esse grupo e também que criou esse perfil. E isso eles têm condição de fazer para a gente. Então, ele disse, olha, esse grupo foi criado por tal número telefônico. E esse perfil criado por tal número telefônico. Então, a gente já tem o quê? Número telefônico. Com o número telefônico, a gente vai na companhia telefônica, com a mesma autorização judicial, e solicitamos, eu quero saber quem é o proprietário dessa linha telefônica e o endereço cadastrado aí que está com vocês. Então, a gente já tem número telefônico, nome do proprietário da linha e endereço. Com essas informações, a gente solicita mandado de busca e apreensão, vai na casa da pessoa, apreende o celular, pluga, eu vou mostrar para vocês um equipamento de última geração israelense, e esse equipamento tem condição de trazer para a gente tudo aquilo que você postou no WhatsApp, no Facebook, foto, mensagem, tudo que você fez. A gente tem condição de recuperar. Se você comprou um celular e o cara não voltou com o seu celular nas configurações de fábrica, de recuperar até mesmo essas informações do primeiro proprietário. Mas Giovanni, o cara deletou. Esqueça. Equipamento, foto ou vídeo deletado, hoje em dia, já se recupera com maior facilidade. Como é que a gente não tem condição de checar essas informações se você pegar o celular, toda vez cometer um crime desse, e aí voltar o celular com as configurações de fábrica? Aí não tem como. Mas, pela nossa experiência, isso dá muito trabalho. Porque as pessoas têm que restaurar os arquivos, os programas, a agenda. Eu sei que pode colocar isso nas nuvens, recupera facilmente, mas ainda dá trabalho. Na nossa experiência, eles não fazem isso. E aí, gente, quando a gente plugou o equipamento, estava lá a foto da menina menor de 13 anos, sem roupa, armazenado no celular deles. Armazenado quantos anos? Já estava o crime lá, porque a gente encontrou através da perícia a foto, 4 anos e mais. O equipamento disse que além de armazenar, eles compartilharam essa foto. A pena que era de 4 passou para... E aí não coube mais nem fim na delegacia. Foram para o presídio, ficaram lá uns 6 ou 7 meses, que a Justiça Federal é dura com relação a isso. Então, tomem muito cuidado, que internet não é terra de ninguém. Quem estiver pensando que vai cometer crime e ficar impune, está muito enganado. É só a pessoa se interessar e se esforçar para chegar lá que chega. Tá? Então, aqui está um caso típico disso. Outra coisa, está aqui, ó, o nosso policial, colocando o equipamento israelense, numa dessas casas suspeitas. Se a gente encontrar qualquer material aí, acabou-se. Outra coisa, viu? Celular, tablet, computador, são equipamentos que vocês têm que ter como se fosse uma peça íntima do corpo. Não emprestem para ninguém, porque se alguém cometer um crime com o seu aparelho, você que é o proprietário da linha, você que é o proprietário do aparelho. Tu quer dizer, Giovanni, que eu não vou emprestar meu aparelho para ninguém? Não foi isso que eu disse. Eu estou dizendo que não empreste e fique horas e horas sem saber o que a pessoa está fazendo nele. Tomem muito cuidado. Mais uma. Função das redes sociais, essa aí. Tornar as comunidades de conhecimento, informação, interação social e inteligência coletiva. Redes sociais não foi feito para xingar, maltratar, difamar, caluniar, nem prejudicar quem quer que seja. Em tese, foi feito para coisas úteis e proveitosas. E o que são cybercrimes? São práticas criminosas, utilizando a internet para todo tipo de ações ilícitas, quer seja chantagem, difamação, calúnia e violações aos direitos humanos mais fundamentais. Então, quem faz isso é considerado, sim, um cybercriminoso. E aqui a gente vê o seguinte, o crime, ele migrou para o mundo virtual, gente. O que é que eu quero dizer com isso, o crime migrou para o mundo virtual? É que todas as práticas criminosas que podem ser cometidas na vida real, elas também podem ser cometidas no mundo virtual. Houve uma migração. Os bandidos perceberam, sabe, que, por exemplo, pegar uma arma, estourar um banco ou estourar um carro forte é muito perigoso. Por quê? A polícia pode descobrir, pode haver troca de tiro. Mas eles perceberam também o seguinte, que eles podem enganar as pessoas em casa
diante do computador, no ar-condicionado, tomando Coca-Cola. Em tese, sem se identificar. A gente já viu que isso não procede, mas eles pensam isso. Então é por isso que houve uma migração do crime para o mundo virtual. Isso é tão certo, gente, que olha aqui, ó. De cada R$100 roubado de banco no Brasil, 95 já é por onde? Computador. Então houve uma migração para o mundo virtual do crime. Agora, ó, essa palestra, não se preocupem que eu vou deixar ela toda aqui para vocês, tá? Vou deixar toda aqui para você, para depois quem quiser ver, revisar, aplicar, passar para frente, não tem problema. Ninguém é detentor de conhecimento, gente. Quem vai a uma palestra assim e fica, eita, eu estudei, eu pesquisei, eu passei de noitezinho claro, não vou dar isso de graça não, é um idiota. É um perfeito idiota. Porque não adianta eu vir aqui ministrar e você não ficar com esse material para depois você revisar em casa. Não adianta. Não tem sentido, tá? Então eu vou deixar a palestra aqui toda para vocês. Bom, claro que a internet faz parte do nosso dia a dia, gente. Eu não estou aqui demonizando a internet, dizendo para vocês afastar-se da internet como se fosse um demônio. Não estou dizendo isso. Eu estou aqui dizendo que, já que eu estou falando sobre cybercrimes, enfatizando esse lado negro, obscuro, criminoso, para que vocês possam entender. Mas que coisa boa a internet. Não é verdade? A gente pode pagar contas, a gente pode conversar com pessoas, fazer pesquisas. É uma coisa maravilhosa. Veio para ficar mesmo, a gente tem que usar essa ferramenta o quanto puder. Por exemplo, eu não faço mais nenhuma transação no banco físico, faço tudo em casa, tenho que tomar algumas precauções e isso facilita a minha vida, não pegar fila. Então é muito bom esse campo da internet, tá? Mas a gente está falando sobre cybercrime, por isso estou enfatizando esse lado. Agora, não sei se vocês perceberam, mas apesar da gente ter rede social com 5.000 pessoas para interagir, uma fanpage, número limitado, um WhatsApp com 256 membros, vocês já perceberam que a gente está vivendo hoje numa era da solidão acompanhada? Mesmo eu tendo tanta gente para interagir, eu estou me sentindo completamente solitário. Não é verdade? Por que isso acontece? Muito simples. A tecnologia, ela tem essa característica. Ela aproxima quem está distante. Eu estou aqui conversando com o senhor está nos Estados Unidos, tão longe, tão perto, né? Mas ela separa quem está perto. Eu fico muito incomodado quando estou conversando com uma pessoa, não é nada urgente, ela interrompe a conversa comigo e vai atender uma porcaria de uma mensagem ou de um texto no WhatsApp. Eu fico muito incomodado. Eu acho isso uma deselegância terrível, um desrespeito à pessoa que está falando com você, tá? Você perder esse diálogo e estar vendo mensagem. E outra, gente, tá aqui, ó. A gente vê isso constantemente, né? 3 amigas num restaurante, todas 3 no smartphone, se alimentando, juntas, mas separadas. Não conversa, não interage, não fala com ninguém. E isso, da alimentação vendo mensagem, provoca até dano na saúde séria, porque a digestão não é feita, você tem que prestar atenção, parar para fazer aquilo. E a digestão não é feita, você tem problemas de saúde sérios. Olha, vocês estão vendo que eu sou um tagarela, né? Estão vendo? Mas eu sou um excelente ouvinte. A maioria das coisas, da gente crescer intelectualmente, a gente só consegue se a gente passar mais tempo ouvindo do que falando. Pode ter certeza. Por eu ser formado em teologia, a minha sala de vez em quando se transforma, sabe o quê? Um gabinete pastoral, um negócio impressionante. Sério. As pessoas não estão mais ouvindo as outras. Aí eu chego lá, chegam os policiais. Uma besteira. Comprou um carro, até um carro sem ser novo. Quer falar, ele está contente, ele está satisfeito porque comprou aquilo, ele quer externar esse sentimento. Não encontra ninguém para falar. Aí eu percebo que quando eles vão para lá, eles passam 15 minutinhos, eles chegam, sabe, sisudo, assim, cabisbaixo. Quando ele passa 10, 15 minutos, eu percebo que ele já sai de lá leve. Só porque falou. A gente está perdendo essa questão de ouvir o outro. A gente só quer falar. Às vezes, aquele teu colega, você seria o último recurso que ele tinha para não fazer uma tragédia na vida dele. E aí você simplesmente ignora. Precisamos voltar a ouvir as pessoas. Porque essa questão de ouvir é muito importante para o nosso desenvolvimento humano. Bom, aqui ó, para cá. Legislação, gente. Aqui não, aqui eu já falei, Estatuto da Criança falei. Essa questão de bullying, né? O que é caracterizado o bullying? O bullying é uma situação que se caracteriza por agressões intencionais. Você tem vontade de fazer, é intencional.
verbais ou físicas, você agride as pessoas com palavras ou até mesmo no corpo dela, através de violência. Feitas de maneira repetitiva, faz hoje, faz amanhã, faz depois, por um ou mais alunos contra um ou mais colegas. Isso é caracterizado bullying. Aí muita gente me diz, Giovanni, mas vê bem, o filho de um aluno, o time dele perdeu. Aí os coleguinhas ficaram tirando um sarro do time dele, né? Fazendo bullying, criticando, fazendo piada. Isso é bullying? Se não se enquadrar nessa situação aqui, se ele fez essa chacota hoje e amanhã não se caracteriza bullying. Mas o que é que eu digo? Se você fizer qualquer comentário contra quem quer que seja e sentir que a pessoa não gostou, pare. Pare, não leve para frente. Porque a pessoa não gostou. E aí é onde a gente encontra problemas sérios, não só com crianças, como principalmente com adultos, viu? Porque dependendo de quem estiver recebendo esse bullying, essa agressão verbal ou física, dependendo do comportamento e da maneira que a pessoa reage a essas ofensas, tragédias podem acontecer. Porque eu reajo de uma forma, às pressões da vida, aos xingamentos, você reage de um jeito, todo mundo aqui reage de um jeito. Eu posso suportar mais coisas que você pode suportar mais coisas comigo em determinado aspecto. Então é por isso que é muito cuidado, tem que ter muito cuidado. Aqui eu acho interessante, ó. São 8 tipos de bullying. O físico, o psicológico, o moral, o verbal. Aí temos o sexual, social, material e virtual. Mas uma das coisas que eu quero falar para vocês, que é interessante, é isso aqui, ó. Deixa eu ver esse aqui. É isso aqui. Todo mundo sabe o que aconteceu, né? Nessa escola Raul Brasil, lá em Suzano. 13 de março, 10 mortos, 2 atiradores, 2 estudantes, 2 funcionários e um comerciante. Gente, eu tenho também uma palestra que só fala sobre isso, mas eu quero citar aqui alguns pontos, já que a gente está no ambiente universitário, e o ambiente universitário não está também imune a isso, para mostrar uma coisa para vocês, tá? Sobre essa questão, para você como ver sério. Vejam esse menino aqui sofrendo bullying. Veja só. Pergunta é o seguinte: como é que fica uma criança dessa quando chega em casa e que no outro dia ele pensa assim, vou ter que ir para a escola? Como é que ele fica? Para enfrentar os mesmos problemas. Pode acontecer 2 coisas. Se ele for uma criança introvertida, como esse menino aí, você vê que ele não reage. Também é um ato covarde, de mais de 3, 4 alunos fazendo isso. Mas ele não reage. Qual é a reação dele? Chorar. Ele não tem poder de reação, ele é introvertido, para dentro. E aí, quando acontece isso, geralmente em todos os casos, a psicóloga está aí para me desmentir se eu estiver falando alguma bobagem. Quando é introvertido, ele vai externar, e sabe onde? Se ferindo no corpo. Ou até mesmo tendo comportamentos dentro de casa, se isolando, não querendo sair. E até mesmo atentar contra a própria vida. Se for introvertido. Se for extrovertido, vai acontecer o que aconteceu na escola em Suzano. Ele vai culpar e querer fazer algo não só com os alunos, mas também ele vai englobar toda a escola, porque ele entende que ninguém fez nada e todos são responsáveis. É esse o perigo da introversão como da introversão. Extrovertido. E aqui, gente, eu quero dar alguns aspectos. Primeiro, estrutura familiar é muito importante. Porque se esse menino estava sofrendo disso, com certeza ele deve ter dado sintomas e sinais dentro de casa e os pais têm que ter percebido. Eu analisei a estrutura familiar desses 2 meninos que fizeram esse atentado, totalmente desestruturada. Até mesmo os pais eram dependentes de droga. Então daí você tira. Uma família totalmente estruturada. Então a primeira coisa tem que ser averiguado, estrutura familiar. Segundo, saúde mental dos jovens. Olhe, quanto é importante esse setor de psicologia hoje em dia, viu? Os profissionais que serão mais demandados daqui para frente, porque isso não vai parar, são os psicólogos.
Pode ser disso. A gente já enfrentou sérios problemas, e eu vi isso nas universidades e escolas, quando começou o Baleia Azul. E agora, daqui para frente, vai ter mais demanda para esses profissionais. São os profissionais que vão ser mais demandados no futuro. E eu sonho, não sei se isso é uma utopia, mas eu sonho ver ainda em vida cada escola, principalmente pública, ter um setor de psicologia como tem nas maioria das privadas. Graças a Deus está para aprovar um projeto aí, que não vai ter toda escola mas pelo menos vai ter um núcleo, né? Um núcleo, está para ser aprovado isso aí, para que, quando detectou o problema, leve para esse grupo de psicólogos, para que eles possam intervir. Então, saúde mental do jovem é importante. Segurança nas escolas. Esses meninos, eles entraram com um revólver e entraram com uma besta, que é um arco-flecha, com a maior facilidade nessa escola, gente. Como é que pode? Ah, Giovanni, eles eram ex-alunos, mesmo assim, não pode ter uma entrada tão facilitada desse jeito. Terceiro, ou quarto, rede de proteção entre alunos, isso serve para vocês também. Geralmente, quando ele fez essa tragédia, o extrovertido, ele quer se tornar famoso. Ele quer marcar o que ele fez para a eternidade. Eles são, via de regra, megalomaníacos. Ele quer marcar o que eles vão fazer. Então, onde é que eles se manifestam e postam as coisas, e o horário de tudo, aonde? Rede social. É claro que, por exemplo, os professores, os alunos, não vão estar inseridos na rede social, e todos vocês aqui. Mas vocês, quase todos, estão inseridos na rede social de todo mundo aqui. E se um aluno, ele começa a demonstrar esse tipo de prática, o que você tem que fazer? Levar para a direção do colégio, para que o colégio possa se antecipar, intervir e tomar as providências necessárias. Então é por isso que é necessário essa rede de proteção entre vocês, alunos. Detectou, já leva o conhecimento da universidade, da escola, para que eles possam tomar providências. Aqui, parceria escola-universidade de psicologia. Eu sempre digo, nas escolas públicas, quando não tem esse setor de psicologia, as universidades aí têm os estagiários da área de psicologia, que eles podem ir para essas escolas, detectar o problema. Isso serve até mesmo para aprimorar os conhecimentos que ele tem e atuar na prática. Então essa parceria escola-universidade, para chamar esse pessoal de psicologia, é importantíssimo. E por fim, conselho tutelar. A escola tem que ter telefone do conselho tutelar, a escola tem que ter o telefone da polícia militar. Sabe por quê? O conselho tutelar vai analisar se é caso de crime ou se é caso para avaliação psicológica. E a polícia militar, se aconteceu isso, a diretoria tendo contato, quanto mais rápido a polícia chegar no local, mais vai evitar que pessoas morram. Então são esses 6 aspectos que eu analisei isso profundamente e cheguei à conclusão de que tem que ter esses 6 aspectos para que fatos dessa natureza não voltem a acontecer. Mas vamos lá. Eu quero terminar aqui. Vamos aqui, ó. Que eu acho que é interessante isso aqui. Aqui não. Você viu que aparece um programa, eu quero concluir aqui, vamos lá. Aqui, pessoal. Primeiro, vamos lá. Primeira dica de segurança. Cuidado com a inclusão de informação em demasia. Eu fico impressionado quando eu acesso alguma rede social de vocês e está lá, onde você estuda, o horário que você sai de casa, onde você trabalha, quem são seus filhos, quem são seus pais. Eu fico impressionado com essa informação que vocês colocam na rede social. Antigamente os bandidos, para pegar a informação de vocês, olha, tinha um trabalho tão grande, passavam meses e meses tentando descobrir quem era vocês e o que vocês faziam. Hoje, nós estamos dando para ele todas essas informações de mão beijada. Tudo. E aqui, ó, só para vocês terem uma ideia, uma menina fez uma selfie, aparentemente inofensiva. Primeiro erro dela, fez uma selfie com o fardamento da escola. Pelo fardamento da escola, está aqui o nome do... Primeira informação que ele vai ter, onde ela... Primeira coisa. E segundo, ela colocou a informação bem sutil aqui, ó, indo para o colégio. Pelo amor de Deus, não façam isso. Esse bandido já sabe onde ela estuda e o horário que ela está saindo de casa. Se ele quiser pegar essa menina e ela for desacompanhada do colégio, ele só vai ter um problema, esperar sair de casa, porque o resto é disso tudo. Então, primeira coisa, cuidado com a informação em demasia. Segundo, está aqui, ó. Sequestrador diz ter colhido dado da vítima. Onde? No Facebook, coisa mais fácil do mundo pegar a informação das pessoas. Menino rico, viagem para Disney, a família dizendo toda a sua rotina. E sabe quantos dias ele passou para sair com essa criança? Passar aqui bem rapidinho. Veja o que foi que ele disse quando ele foi preso. Veja só o que ele disse. Veja o que ele disse quando ele foi preso.
foram apresentados na tarde desta terça-feira 2 dos 4 sequestradores do menino Ângelo Antônio, de 9 anos, de Ilhota. Rosicleide Rodrigues, 32 anos, e Peterson da Silva Machado, 30 anos, estão presos na Delegacia de Polícia Civil de Gaspar. Em entrevista, Peterson contou que obteve informações sobre a família com a ajuda das redes sociais. O Facebook fala tudo, né? Foi ali que eu achei tudo. Quanto tempo tu ficou em Ilhota ali, mapeando a vida do menino? Não, foi 3 dias. Foi rápido. E como é que tu sabia que ele ia estar lá? Como que eu sabia? Porque eu fui até o colégio dele, eu investiguei e ali mostra tudo, né? É como eu tô falando pra vocês, se vocês puxarem lá, vocês vão ver como mostra tudo da vida deles. Pronto, tá aí. Em 3 dias, o cara sequestrou a criança. Segundo, não poste foto em excesso à rotina. Comprou um carro novo ou usado, não tem problema. Quis mostrar para todo mundo que comprou o carro, deixou a placa exposta, gente. Pela placa, se tiver um compasso no apartamento de trânsito, vai saber onde você mora. Fez uma foto na faculdade com o nome Unabuco, vai saber onde você estuda, quem são seus colegas. Ou comprou uma casa, ou reformou ela, fez uma foto em frente à fachada da casa, gente. Pelo amor de Deus. Se naquela rua tinha algum bandido que não sabia onde você morava, porque tinha muitas casas, agora ele vai saber exatamente onde você mora. E tem gente, viu, que vai mais além, viu? É o seguinte, ó, selfie no banheiro, selfie na cozinha, selfie no terraço. Vocês estão dando pro bandido até mesmo como é o interior de dentro da casa de vocês. Se eles invadirem a casa, eles vão estar tão familiares até com o quarto onde você dorme. Não poste foto em excesso à rotina. Tá aqui outro. Cuidado ao fazer selfies. Selfie é o seguinte, faz selfie, mostra para a pessoa, se a pessoa autorizar, se for uma foto bacana, você publica. Se não, não publica. Pessoas que postam fotos sem autorização, ó, podem entrar com uma ação, primeiro por devido à imagem e por danos morais. Tomem muito cuidado. Eu sou uma figura pública, as pessoas, às vezes, quando terminam as palestras, querem fazer foto, querem fazer selfie, não tem problema nenhum. Mas pede autorização. Ah, Giovanni, eu pedi autorização, ela deu, e depois ela disse que não era para mais para estar. Tire. Tire, porque não cabe processo você tirar, só é processo você continuar com a foto. 4. Nunca inclua e adicione estranho em seu perfil. Você não vai deixar um cara chegar na sua casa de 4 horas da manhã, que nunca viu, dormir na sua casa, não vai. Mas quando você adiciona quem você não conhece no seu perfil, o risco é o mesmo que você estivesse deixando a pessoa dormir na sua casa sem conhecer. Esse cara aqui, ó, Robert Dunbar, ele é professor de antropologia evolutiva de Oxford. E ele disse que o limite máximo que alguém é capaz de manter numa rede social não pode ultrapassar o número de 150. Aí muita gente diz, é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco, é muito pouco. E ele diz o seguinte... o que passar disso é apenas um monte de perfis adicionados de pessoas que você não vai poder interagir em função da falta de tempo. Eu tenho lá 4 perfis no Facebook, está lá desatualizado faz tempo, nunca mais interagi. Dá 5 mil pessoas, 20 mil. Uma fanpage com 90 mil. Dá o quê? Dá 120 mil pessoas. Grande porcaria. Se eu morrer amanhã, se for 300 pessoas para o meu enterro, vai muito. Se eu morrer amanhã, daqui a 10 dias, ninguém vai mais nem saber quem foi Giovanni Santoro. Então, o importante não é quantidade, e sim o quê? Qualidade dessa amizade, gente. É porque tem a qualidade, não quantidade. Para frente. Aqui, ó. Qual é o perigo disso? E aí, já estou terminando. O perigo disso é isso aqui, ó. Ver o que aconteceu. O perigo disso aqui, ó. Uma mulher saiu da Paraíba e foi ao Ceará para se encontrar com um homem que ela conheceu na internet. Há um mês a família não tinha notícias dela. Esta semana o corpo foi encontrado no litoral cearense e o principal suspeito está preso. Aline Oliveira, repórter de lá, o suspeito é o mesmo homem que a vítima tinha conhecido na internet, é isso? Ele mesmo, é um cobrador de ônibus que morava na periferia de Fortaleza e agora está preso na delegacia de homicídios aqui na capital. A vítima é Ângela Maria Barba, de 28 anos. Ela chegou a pedir demissão do emprego na Paraíba e veio ao Ceará para
se encontrar com Clécio de Oliveira Braga, de 32 anos. Os dois se conheceram pela internet, mas a polícia não sabe ao certo ainda por quanto tempo eles trocaram mensagens antes de se conhecerem pessoalmente. O corpo de Ângela foi encontrado em Aracati, aqui no litoral do Ceará. Segundo a polícia, o suspeito usou os cartões de crédito dela para fazer compras. Ele gastou R$28 mil depois que ela foi morta. Poliana. Vamos lá. Ok, obrigada, Aline. Vamos lá. As pessoas às vezes veem esse vídeo e dizem, mas que mulher burra, que mulher idiota. De burra e idiota, essa mulher não tem nada. Porque eu conversei com os familiares dela e ela tem 2 cursos acadêmicos. Mas o que foi que aconteceu que motivou isso? Muito simples. E aí a dica vai principalmente para vocês mulheres, viu? Principalmente para vocês mulheres, porque quando isso acontece, as mais prejudicadas são vocês. Nós temos o direito de interagir com quem a gente quer na rede social, de conhecer pessoas, de manter relacionamentos. Isso é natural nosso, conhecer pessoas e para ter relacionamento. Mas tanto o homem quanto a mulher, quando conhecerem quem quer que seja na internet, primeiro, tenham sempre um envolvimento racional. O que é esse envolvimento racional? Quem é esse cara? Onde ele estuda? Onde trabalha? Quem são seus pais? Quando vocês pegarem essas informações de modo racional, vocês avaliam se vale a pena se envolver emocionalmente. O que aconteceu aqui, a família disse, foi que ela se apaixonou pelo cara. E quando quem quer que seja homem ou mulher, se apaixona, não tem condição de avaliar as consequências do que está fazendo. Foi isso que aconteceu. Então, antes de se envolver emocionalmente, tenha um envolvimento racional, porque senão, tragédias como essa vai acontecer. E muitas das vezes, as mais prejudicadas são você. Quinto, evite expor a sua intimidade e privacidade na internet. Privacidade já está dizendo, intimidade já está dizendo, só pertence a você e mais ninguém. E aqui, ó, vocês conhecem essas 2 meninas aqui? Cadê? Aqui. Júlia Rebeca, 17 anos, morava no Piauí. Faleceu, 10 de novembro de 2013. Jana Laura, 16 anos, morava no Rio Grande do Sul, faleceu em 14 de novembro de 2013. Veja quais foram as últimas mensagens que elas deixaram na rede social antes de cometer suicídio. Aqui. Eu te amo. Desculpa não ser a filha perfeita, mas eu tentei. Desculpa, te amo muito, mãezinha. Desculpa, é daqui a pouco que tudo acaba. Guarda esse dia, 10 de novembro de 2013. A outra. Hoje de tarde eu dou um jeito nisso. Não vou servir mais de estorvo ou vergonha para ninguém. O que aconteceu com essas 2 meninas? Elas já tinham, apesar da pouca idade, uma vida sexual ativa. Permitiram que os pilantras, cafajestes, safados dos seus namorados filmassem e registrassem essa relação íntima. Eu digo isso porque isso não é coisa de homem, não. Tá? E aí, quando o namoro vai bem, o camarada chega para sua namorada e promete juras de amor eterno. Mas esse namoro acabou. E acabou de uma forma não amigável. Os meninos que tinham essas fotos, esses vídeos íntimos, quando perceberam que elas não queriam mais eles, começaram a chantagear as meninas, dizendo, se vocês não voltar para mim, eu vou publicar essas fotos na internet para que todo mundo possa ver quem vocês são. As meninas não se intimidaram, porque eles não valiam nada mesmo, e aí eles cumpriram com a ameaça e publicaram essas fotos e esses vídeos de conteúdos íntimos na internet. Eu não preciso nem dizer o que aconteceu quando esse vídeo chegou na classe das meninas. As meninas sendo hostilizadas, xingadas, maltratadas, difamadas, caluniadas. Até mesmo aquelas amigas e amigos que saíam com ela, nessa hora, viraram as costas. Elas ficaram só, entraram no estado de depressão profunda. Uma foi encontrada no quarto com fio da chapinha enforcada. E a outra tomou veneno de rato. Gente, presta atenção, principalmente vocês mulheres. Tomem cuidado, porque quando isso acontece, as mais prejudicadas são vocês. Eu vou dizer por quê. E eu considero culpado não só esses meninos que fizeram isso, mas de uma certa forma, toda aquela plateia que viram que as meninas estavam sendo agredidas, xingadas e maltratadas, não fizeram nada. Por quê? Porque se as pessoas tivessem tentado ajudar, compreender, talvez elas hoje ainda estivessem vivas. Então, o que é que eu digo para vocês? Quando isso acontecer, alguém aqui estiver sendo perseguido, xingado, maltratado, porque é homossexual, ou lésbica, ou transexual, ou porque é negro, seja lá o que for,
quando vocês perceberem isso, fiquem do lado de quem está sofrendo essa agressão. Sabe por quê? Porque essas pessoas são vítimas. Amanhã, essas mesmas pessoas que estão fazendo isso com essas, podem escolher uma nova vítima. E quem sabe se essa nova vítima pode ser cada um de nós que está aqui. E quando isso acontecer, a gente quer ser amparado, protegido e quer receber apoio. Então, fiquem do lado da vítima. Mulheres, cuidado redobrado. Sabe por quê? Sabe quantas pressões sofreram os meninos? Nenhuma. Muito pelo contrário, quando os meninos saem na rua, sabe quais os comentários? Rapaz, tu botou para quebrar, hein? Tu é o garanhão, tu é o pegador. A carga toda foi em cima das meninas. Por isso, mulheres, cuidado redobrado com a sua sexualidade, com a sua privacidade, porque quando isso acontece, quem sofre mais são vocês. Vou contar uma história, para terminar essa aqui. Eu não costumo contar muito isso, mas vou contar, só para que vocês possam entender. Eu sou evangélico desde 10 anos de idade. Uma vez eu ia passando na Domingos Ferreira, e vi, já estava na Polícia Federal, e vi 3 caras espancando uma pessoa. Isso é meu. Eu não sei ver uma coisa dessa, às vezes eu coloco em risco a minha vida para ajudar. Aí parei o carro, fui lá, saquei a arma, dei voz de comando, polícia. Os 3 vagabundos foram embora, e quando eu me aproximei da pessoa para ver quem era uma travesti. Toda ensanguentada da violência que tinha sofrido. Como eu aparecia na televisão, aí eu perguntei à travesti, o que foi que aconteceu com você? A travesti falou, Giovanni, estava aqui na Domingos Ferreira, procurando clientes, cantei um cara desse, e eles se acharam na obrigação de vir aqui e me espancar. Gente, eu não tive dúvida, não chamei nem o SAMU, porque a pessoa estava tão ensanguentada, que eu peguei essa pessoa, botei dentro do carro, levei para o hospital, abri a bolsa de travesti, não tinha 1 centavo. Quando eu disse, olha, dei o tratamento, eu vou para a polícia, deixei meu telefone, quando eu receber alta, o senhor me liga que eu venho e pago a consulta, não tem problema. Aí fui para a polícia, no outro dia foi que a travesti recebeu alta. Foi o que eu fiz, fui lá, paguei a consulta, perguntei se tinha algum parente, disse que tinha uma mãe, liguei para a mãe dela, botei no táxi, fui até o hospital, as 2 foram para casa, acabou. Quando foi com 11 dias, vai essa travesti na Polícia Federal. Só que a travesti vai na Polícia Federal no modo normal, como anda em qualquer lugar, como diz a história, montada mesmo, tá? Chega lá no plantão, os agentes sem vergonha, safados, não sabiam o que tinha acontecido, aí chegou lá no plantão. Aí falou assim, olha, eu sou Jéssica, como biblioteca música, né? Eu sou Jéssica e eu quero falar com o Giovanni Santoro. Aí o plantonista, tem certeza? Tem. Tá bom, então vamos chamar. Aí, Giovanni, a Jéssica está aqui querendo falar contigo. Só que naquele momento que eu prestei o socorro, a travesti não tinha me dito o nome, eu não sabia. E eu disse, não sei quem é Jéssica não. Você sabe, não faz sentido não, você sabe. Não sei, você sabe, uma pessoa que você deu uma assistência e um socorro na Domingos Ferreira. Eita, me lembrei agora, lembrou? Você lembrar? Manda vir aqui. Aí lá vai Jéssica também a sala. Olha, foi uma das cenas, tá, mais emocionantes que eu passei na minha vida. Quando essa travesti, chorando aos prantos, foi lá me agradecer, dizendo, Giovanni, eu venho aqui lhe agradecer, porque se não fosse você, talvez hoje eu não estivesse viva. Aí falou, mas eu não vim só agradecer, eu vou fazer muito mais. Tu vai fazer o quê? Aí disse, eu vou convidar a comunidade LGBT, que é Leão dos Norte aqui em Pernambuco, para vir aqui, a gente vai fazer um movimento em frente à Polícia Federal para agradecer o que você fez. Eu digo, não precisa. Aí Jéssica fez, mas por que não precisa? Deixa eu te contar uma coisa, Jéssica. Olha, eu posso, no campo filosófico, teológico, discordar de você de várias coisas, mas o que eu fiz para você, lhe socorrendo, não foi porque você era travesti. Eu fiz e faria se fosse qualquer ser humano que estivesse nas mesmas condições que você estivesse. Então é isso que a gente tem que entender. A despeito de qualquer pensamento, de qualquer colocação contrária, nós temos que entender que as pessoas não têm o direito de se adequarem e ser como eu quero que sejam. Aliás,
Todo mundo que paga imposto tem o direito de ser respeitado, tem o direito de fazer da sua vida o que quiser, e ninguém pode interferir. Quando a gente aprender a respeitar as pessoas, independente do que elas são, independente de crença, seja o que for, nós vamos viver num mundo muito mais plural e tolerante ao que nós precisamos. Divergimos no campo das ideias, mas eu não posso, através dessa divergência, ser violento, homofóbico ou tirar direito de quem quer que seja, porque são cidadãos iguais a qualquer um ser humano. Aliás, as pessoas têm até o direito de não acreditar em Deus. A minha função é pregar o evangelho, e foi isso que eu fiz. Mas o convencimento não cabe mais a mim, cabe ao Espírito Santo de Deus, que convence as pessoas do pecado, da justiça e do juízo. É isso que eu creio. O resto, minha amiga, até hoje nós conversamos e não tem nenhum problema. Porque existe o quê? Respeito. Está aqui. 2 lobos. Um que fere, maltrata, hostiliza, é homofóbico, é racista. Aliás, gente, a gente ainda conviver com atos racistas hoje em dia é dose. Você pegar uma pessoa por causa da cor da pele e querer hostilizar, xingar, maltratar. Alguns de vocês aqui, a nossa história prova isso. Colonização, índios indígenas, e índios negros. Pode ver na DNA de vocês que vai ter lá resquício da raça negra. Ninguém no Brasil foge disso, não. Vai ter lá resquício. Meu avô italiano veio para o Brasil, se casou com uma negra na acepção da pessoa, nasceu descolorado. Nós temos essa miscigenação, não tem como, o nosso país é isso. Alguns de vocês aqui têm a mesma impressão digital? Tem? Não tem, né? Então todos nós somos diferentes, todos nós pensamos de um jeito, todos nós temos pontos de vista diferentes. Então é necessário que a gente possa respeitar. Então está aqui, ó, 2 lobos. Qual lobo pegar no final? A resposta é simples. O lobo que vai ganhar no final é esse lobo que você apoiar. Se você apoiar o racista, se você apoiar o homofóbico, se você apoiar o que faz bullying, se você apoiar quem denigra mais das pessoas, é esse que vai ganhar. Prova final de vocês. Vamos ver. Vou contar uma história e dependendo da reação de vocês, aí eu vou entender se eu passei tempo aqui e vocês entenderam a mensagem ou não. Vamos lá. Você pode me dizer, Giovanni, isso que as meninas passaram foi uma coisa muito séria, uma relação sexual. E eu digo a vocês, não precisa ser algo sério para acabar na mesma tragédia. Coisas pequenas podem resultar na mesma tragédia. E vejam só, numa escola aqui do Recife, uma menina, uma aluna, ela tinha, gente, as sobrancelhas juntas, sabe? E aí chegou um cara mal intencionado, tirou uma selfie dela, e atrelada a essa selfie, ele colocou o seguinte comentário nas redes sociais: quero ver se vocês entenderam a mensagem. A mensagem que ele tirou a foto foi a seguinte: aí está a filha de Frankenstein. Essa foto começou a circular na internet, bateu na sala de aula. Quando a menina ia para a sala de aula, todo mundo dizendo, olha a filha de Frankenstein, olha a filha de Frankenstein. Ela também entrou em depressão. Ela ia tirar a própria vida, só não tirou porque a mãe e os pais interviram e perceberam e procurou um tratamento psicológico. Mas está vendo que não precisa ser coisas que a gente acha que é tão grave para resultar na mesma tragédia? Um caso desse, que aparentemente não é nada, mas para aquela menina foi. Eu chegava uma vez na escola, o menino disse, tio, eu vou participar desse balé azul. Eu digo, mas por que você vai participar do balé azul, menino? Porque papai está dando atenção mais para meu irmão do que para mim, não quer me falar comigo. Um déficit de atenção que eu, discretamente, graças a Deus, tinha setor de psicologia na escola, informei, a psicóloga, com uma habilidade maravilhosa, chamou o menino, chamou os pais, discretamente, e resolveu o problema, um déficit de atenção. E o pai chegou lá e disse, não, realmente, eu estava dando atenção mais para o outro e não estava dando atenção para ele. Vejam, agora, quando eu dei aquela história da Praia do Pina e algumas outras histórias, a maioria de vocês riram aqui, não é? Mas quando eu cheguei agora no final, que contei essa história da menina, nenhum de vocês riu. Por quê? Porque quando chegou aqui nesse momento, vocês entenderam que isso não é motivo de riso. Foi outro sentimento que vocês estão com isso aqui. Sentimento de indignação, sentimento de revolta. Então eu vou sair daqui hoje de alma lavada, porque vocês não riram, e foi a maioria daqui, maravilha, eu vou sair com a consciência tranquila que vocês entenderam a mensagem. Assim mesmo tem que ser. A gente não tem que rir dessas coisas, a gente não tem que fazer balbúrdia dessas coisas, a gente tem que tentar ajudar e evitar isso acontecendo.
Olha, eu sou um eterno admirador das mulheres, viu? Sou um eterno admirador das mulheres. Mas eu nunca vi como a gente está passando por hoje, tantas mulheres sendo mortas por tantos homens. Está uma praga, eu nunca vi uma coisa tão disseminada assim. Vocês em matéria, mulher, de matéria, tá? De sabedoria, de inteligência, de caráter, dão de 1000 a 0 nos homens. Mas de lavada. Tanto é que numa investigação policial, vocês têm uma sensibilidade que o homem não tem. Eu digo sempre que Deus, quando fez o homem, foi um rascunho. E quando fez a mulher, ele aprimorou e muito. Porque a complexidade que tem o corpo de vocês é uma coisa impressionante. E vocês percebem coisas que a gente não percebe. Por isso que na Polícia Federal eu faço questão de ter sempre uma mulher na equipe. Uma vez a gente está investigando uma quadrilha de explosivo de caixa eletrônico, todos os homens lá disseram que são quadrilhas diferentes. A única mulher que tinha disse, são quadrilhas iguais. Então, você tem que provar porque são quadrilhas iguais. Aí ela falou, olha, esse vídeo aqui, primeiro caso, tá vendo essa pulseirinha aqui? É a mesma pulseirinha que ele está usando aqui. Olha esse sapato aqui, é o mesmo daqui. E quando a gente articulou a quadrilha, eram quadrilhas iguais. Então, eu digo sempre para os homens, viu? Olha, não traiam as suas mulheres e não traiam suas namoradas, porque se vocês traírem, elas vão descobrir, não tem jeito, gente. Não tem jeito. Tomem, é exatamente isso. Ó, eu digo sempre, o homem vê o mundo por um telescópio, a mulher vê o mundo por um microscópio. Se eu chamar qualquer marmanjo aqui para ver se tem sujeira, não tem, mas se eu chamar uma mulher, ela vai encontrar 1001 sujeiras, isso é nato dela, não tem como. E aí o homem fica dizendo, essa mulher, quando está no período menstrual, é chata, essa mulher fala demais, essa mulher como vai na vitrine, começa a ver coisa, pô, então te casa com o homem, pô. Porque a mulher assim mesmo, é isso que eu aprecio mais nas mulheres. E eu costumo sempre ser, às vezes, poeta, viu? Eu digo o seguinte, feliz é o homem que sabe respeitar, valorizar e amar a sua mulher. Esse pode ter a certeza que ela será só sua, não pelo sentimento de posse, mas por ela não querer nem desejar ser de mais ninguém. É diferente. É diferente. Quando o homem ama, quando o homem protege, quando o homem valoriza, a mulher não tem mais olhos para ninguém, meu amigo. Não tem como. E aí tem homens que dizem assim, olha, quando estou naquele dia mesmo, que vai ser para os preparativos, eu costumo dizer que o homem é um micro-ondas, né? Tocou, está aceso. Mulher é uma lenha. Você precisa, desde cedo, preparar para o evento futuro. Né? Agora também tem uma coisa. Quando pega fogo, saia de perto. Eu não sei se seu espeto vai ser suficiente para fazer tanto churrasco. Então são características diferentes e que se completam. Então não tem como. Bom, agradecer mais uma vez o convite que foi feito pelo Nabuco. Obrigado por vocês terem ficado até essa hora. A palestra realmente é longa mesmo, tá? E dizer que estamos sempre à disposição de vocês. A Polícia Federal é de vocês. Cada mercadoria que vocês compram, eu estou lá imposto imbuído e esse imposto vai pagamento do meu salário. Então, por assim dizer, vocês são os meus patrões mesmo, nossos patrões. E a Polícia Federal é de vocês. Muito obrigado, que Deus abençoe a todos e até a próxima oportunidade. Valeu! Professor.